tem que parar para comentar algumas coisas aqui. Porque nos estados brasileiros, nos últimos 4 anos, com o governo do Jair Bolsonaro, os estados que estavam alinhados com a política do governo federal, eles obtiveram uma grande redução na invasão de terras. A gente sabe que a Bahia tem sido governada pela esquerda há 16 anos. Vamos aí para a segunda década. Então não fica difícil de fazer a correlação, principalmente quando a gente tem na pauta aí, em seguida, nós vamos falar sobre o desmatamento. E lembrando que o atual presidente chamou o agro de fascista. Então existe toda uma linha de total desordem, desinformação e um sistema que está totalmente aparelhado para punir o agricultor e liberar o caos, porque para eles a vítima da sociedade, os índios de Hilux, o povo do MST é que tem direito de produzir. O que é que eles produzem? Nada. E isso que você falou aí mais cedo, que por favor é necessário um corte, precisa ser difundido por todos. Porque se você que está nos escutando acha, por algum momento, que você não vai ser atingido por isso, vai começar no seu bolso. Porque quando as produções, principalmente aí na Bahia, começarem a cair, e a Bahia, na extensão que possui, começar a precisar comprar produtos de outros estados, isso vai diretamente afetar o preço. Então você vai pagar por isso, sim. O agro, ele foi responsável pela sustentabilidade do Brasil durante a pandemia. Em relação ao mundo, nós alimentamos 1 em cada 5 pessoas. Fica dando espaço para bandido tomar conta de terra e antes que você pense aí, você vai estar comendo os cachorros que ficam na rua. Me desculpe, Timóteo, mas isso daí é algo que foi avisado que iria acontecer. Está acontecendo de uma forma mais exacerbada, porque agora está alinhado com o projeto que foi difundido o tempo inteiro pelo governo socialista e as pessoas, mais uma vez, é que vão pagar. Fica aqui o meu apelo ao novo secretário de Segurança da Bahia, que ele tem uma ótima oportunidade de mostrar que ele não é apenas mais um, que ele agora tem a oportunidade de fazer algo para quem produz, para quem trabalha, porque segurança é um direito de todo cidadão. E a Bahia já deu show, sendo aí uma das piores, em vários quesitos, mas nessa principalmente, quando se trata de Brasil. Uma vergonha, eu acho lamentável. Por favor, passe esse corte para mim, porque eu vou sim aproveitar e vou passar lá para Marina Silva, que está em Davos, dizendo que metade da população brasileira morre de fome. Vou lembrar para ela, talvez, porque seja. Você ouviu isso? É verdade. Ouvi. Não tá nem na pauta esse negócio. Não queria ouvir. Eu queria desouvir. A Marina Silva disse que metade da população brasileira morreu de fome durante o governo Bolsonaro. 120 milhões, Timóteo. 120 milhões de brasileiros morrem de fome, foi o que ela disse. E ela ainda falou que 33 milhões estão em condição de miséria. Como é que tem, gente? Ela ainda completou a fala dela com isso. O Lula já disse que ele mentia anos atrás. É o mesmo modus operandi. A cartilha, expliquei a cartilha ontem. Aí eles vão, a cartilha diz, político esquerdista tem que ir fora do país falar mentiras a respeito de sua nação. Pode deixar já na tela aí. É a cartilha, estão seguindo a cartilha. Quer dizer, a Marina fala que mais de 120 milhões de pessoas morreram de fome durante o governo Bolsonaro. Rapaz, vai... Ô, Marina, você se diz crente, você não tem vergonha não, Marina. Você se diz cristã. Vai, desculpa aqui, viu? Você tem que buscar se converter, senão você vai queimar no inferno, ô Marina. Mudar de vida. Para de mentir, mulher. Para de mentir, rapaz. Conheça a verdade. A senhora nunca fez nada, Marina Silva. Nunca fez nada pelo Brasil, nunca. Sempre esteve aí na sombra do Lula, protegida por esses caras do PT, se dizendo crítica. Vai te catar, viu? Eu queria falar outra coisa, eu não posso. Não, você está certíssimo. E quando a gente faz essa associação ao problema que eles causam, é importante que a gente use a inteligência para poder rebater as coisas que eles estão fazendo. Porque não só a Marina fala que tem 120 milhões querendo acabar aí endossar a questão do agro no Brasil, a gente tem o Haddad falando que é pra gente começar, para você só comprar de acordo com a ideologia. Então tá tudo resolvido. Porque esquerda não produz, então vamos aí seguir o ministro que falou que é só para comprar de acordo com... Ele falou isso. Eu tenho 3 dias
observando o que está acontecendo em Davos, e toda hora que alguém fala, alguém do Brasil vai falar, eu me seguro na cadeira. Porque para selecionar os absurdos está muito complicado. Então, se o que temos de previsão é algo ruim, pior aí, volta 5 casas ou 5 décadas, porque o Brasil está indo de mal a pior. Simplesmente porque eles estão acelerando o que eles sempre fizeram. E agora, aí na nossa Bahia, a gente vai servir de ótimo exemplo do que é um governo que quer destruir a sua população. Falei. Perfeito, Jame, perfeito. São 9 horas e 20 minutos. Eu, às vezes, tenho vontade, só vontade, né? O sonho de que existisse uma ilha mesmo, para colocar todos esses esquerdistas. Mas numa ilha grande, assim, para conseguir... Tem muito esquerdista brasileiro. Para que eles façam, né? Ele deixar uma grana com eles. Deixa lá, sei lá, 100 bilhões de dólares, deixa eles numa ilha. Criar o país deles, a nação esquerdista mesmo, e acabou. Deixa esses caras aí fazerem o que eles quiserem, para você ver o resultado. Em 6 meses acabou, tá todo mundo morto. Os próprios esquerdistas. Eles vão se matar. Queria, de verdade, por que esses caras só falam besteira? O objetivo deles é aniquilar com tudo mesmo. Fazer uma ilha, pegar 100 bilhões de dólares, eles vão gastar tudo em 3 meses, né? E nos outros 3, eles vão se matar, vão criar guerra. Não adianta, pô. Esquerdista é coisa de maluco, pô. A Marina Silva viaja, fala uma besteira dessa e ninguém faz. O CNN lá, aquela imbecil daquela apresentadora, falando como se fosse a coisa mais linda do mundo, mais bonita. É absurdo, viu, gente? Aliás, eu tô falando de criar uma ilha aqui para esquerdista, eles já têm os países, né? Você vê Cuba, pega o que Cuba gera hoje, qual a riqueza? Charuto? O que Cuba gera hoje? Saúde de Cuba? Todo mundo que vai para lá morre. O Hugo Chávez foi para lá, morreu. Fidel Castro foi tratado lá também, embarcou. O que tem em Cuba que presta? Vá, os carros, a arquitetura. O que tem? Acho que é o mar. Só a única coisa que presta em Cuba é o mar. Que o cara coloca o barco e foge, vai para os Estados Unidos. É a única coisa que presta. O que tem de bom no país esquerdista, socialista? Venezuela agora. O que é bom? Fala, picanha de cachorro? Existe picanha de cachorro? Deus, eu gosto muito de cachorro, né? Imagina os cachorrinhos. Não tem mais cachorrinho em Cuba, não tem nada. O que tem na Venezuela? O Léo Dias mostrou aqui pra mim outro dia um vídeo, coisa assustadora. Lá da Venezuela, uma região, um local ali, um bairro nobre, com mansões. E aí a mulher falando das casas e tal, lá em Caracas. Um bairro assim extremamente nobre, bonito. Cada mansão, castelo, piscina. Você viu esse vídeo? Aí eu fui ver quem que mora nesse bairro. Os comandantes da ditadura venezuelana, os principais aliados de Maduro. Por isso que o Maduro tem um apoio total das Forças Armadas. Entendeu agora o corporativismo? Eu não sei se acontece a mesma coisa no Brasil. Mas lá o militar comandante das Forças Armadas venezuelanas, ele é corporativista. Ele não defende o país, defende ele mesmo e o bolso. Então ele mora num mega castelo. Você vai lá, Caracas, Venezuela parece Miami, parece Orlando, parece Beverly Hills, né? Parece, sei lá, algum lugar na Inglaterra, as casas maravilhosas, em Caracas, na Venezuela. Todo mundo lá. Aí, meu amigo, o povo morrendo de fome, eles lá. O Nicolás Maduro não viaja pra Turquia, lá no Salt Bee, aquele cara lá do sal. O povo morrendo de fome, ele vai lá fumando charuto, comendo aquela carne lá. É isso. Aí a Venezuela, o que tem na Venezuela? Esse pequeno bairro onde moram os generais, os comandantes, né, da ditadura venezuelana, o resto é tudo lixo. Realidade paralela, né, exatamente. Timóteo? Eu vi outro dia uma blogueira da Venezuela, fiquei até bastante assustada, e aí eu fui pesquisar sobre esse bairro, porque ela, por ser uma blogueira, ela filmava lá dentro, deve ser filha de algum desses comandantes. Mas é óbvio. E eu fiquei impressionada com tanto luxo. Vanessa, ouvinte, acho que a Jame deve saber disso, não sei se foi a Jame que trouxe. O Maduro tem fortuna, são milhões de dólares que tem em contas nos Estados Unidos, de famílias, de familiares dele, de filho, de não sei quem, neto, parece. O Fidel Castro morreu, sabe qual foi a herança? Dá um Google aí, Rebeca, por favor. Pode dar um Google aí, herança deixada por Fidel Castro. É bom falar essas coisas, sabe? Porque a gente não fala, os esquerdistas que assistem aqui a Brado, eles ficam loucos.
ficam todos endemoniados, aí, possuídos. Aí quando começa a falar, exatamente. O cara começa a se contorcer em casa, ouvindo o programa, no escritório dele, lá no comitê do PT. Ontem mesmo fui tomar um café, engraçado, tava tomando antes do programa, comendo lá o meu mistinho, né, um café aqui na rua, e aí entraram duas mulheres, olharam pra mim, fizeram uma cara feia. Vixe, te reconheceram. Uma cara feia, mas eu nunca falei, eita, caramba. Eu até pensei assim, será que eu tô com alguma coisa? Camisa suja, uma cara... Olharam, sentaram, ficaram olhando pra mim assim, falei, caramba. Aí eu saí, né? Aí entrei no meu carro, na hora que eu saio, eu vejo um carro lá com um adesivo atrás lá no PT, de um prefeito aqui do PT, deputado do PT. Falei, tá explicado, é petista. Então os nossos aplausos para esses aí, pra Eu não acho falar outra engraçado coisa. que eles nos assistem, Timóteo. Assiste, Olha, ontem eles ficam loucos. Ontem eu tava reparando, depois no chat no meu programa, um petista, assim, ele estava se xingando, Murilo me xingando, mas ele ficou quase que o programa inteiro nos acompanhando e eu fico impressionada, porque eu não escuto um conteúdo. Eu quero saber que Eu ele não vai tenho falar. estômago para escutar um conteúdo de um blogueiro ou de alguém da esquerda. Eu não tenho estômago, de verdade. E ele lá nos ouvindo, eu fiquei feliz, nos xingando, óbvio, mas eu fico até... A depender de onde vem o xingamento, é um elogio. Mas pode deixar ele xingando, não tem problema É não. ótimo. Agora eu gosto de falar essas coisas. Cadê a herança de Fidel Castro, Rebeca? Cadê? Segundo o site, 900 milhões de dólares. Pois é. Qual é o site? Veja, o Globo, o UOL. É o Prado Jornal? Não? Você que escreveu a matéria? Não. Foi o Terra Brasil, Conexão Política, Não. o Revista Oeste, o Antagonista, Cruzoé. Quanto? 900 milhões de dólares. Herança dólares. deixada por Fidel Castro. Fidel tá lá queimando com capeta agora, o diabo lá furando ele. E 900 milhões de dólares. Aí não. Mas ele deixou para os milhares de pobres, miseráveis de Cuba. Não. Ele fez isso? Ou não, o Fidel, a família Castro, criou uma grande ONG para salvar as pessoas. Bom, isso é esquerda, bicho. Como é que tem esquerdista ainda hoje? Como é que tem cara que utiliza ainda camisa de Che Guevara, meu amigo? Camisa com uma figura de um ditador fascista. Fala, Jame. Desculpa. Não, eu ia dizer que você está certíssimo. E fora que esse quase $1 bilhão são os declarados, né? E a gente sabe que não é assim que funciona com esse povo. E também precisamos lembrar que a gente tem o famoso caso do narcotraficante, o Pablo Escobar, que queimou $2 milhões para manter a filha aquecida no inverno. Isso não sou eu que estou falando, não, é fato. Então, para eles, dinheiro é absolutamente nada. Poder não significa. O que eles querem é socialismo para você e capitalismo para eles. Perfeito. Ô, Felipe Dilon, 8h26, 9h26, já tá atrasado. Eu mandei um vídeo pra você da Marina aí falando essa besteira. Até o Joaquim Teixeira colocou no Twitter dele, olha o que ele escreveu. Foi só o PT voltar que o número de famintos no Brasil passou de 30 para 120 milhões. Faz o L. Coloca aí. Coloca o vídeo aí, pô, no ponto aí da Marina lá no fórum de economia mundial. Você acredita World que eu já Economic caí nessa ilusão da Marina? Todo Timóteo? mundo, eu também. Olha, eu achava Marina, que ela era. eu já votei na eu Marina. sempre fui anticorrupção, digamos assim. Não, eu votei no Aécio, desculpa, eu tô falando besteira. Eu votei na Marina. E eu acreditava nela não como política. Nunca achei que ela fosse ser uma ótima opção. Mas dentre as opções que existiam, eu falava, não, eu vou votar no que eu considero mais honesto. É uma cristã. Ela tem princípio. Eu acreditava nos princípios da Mentirosa, Marina. o princípio é a mentira. Aí agora você vê isso aí. Vamos assistir, vamos lá. Triste. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Caramba! 120 mil. Ô, gente, que isso, velho? Você tá passando fome, Timóteo? Não, 120 milhões, não, gente. Eu sei que tem muita gente pobre no Brasil. Isso é realidade. Na minha comunidade, que faço parte aqui, comunidade cristã na igreja, nós já fomos a um povoado por diversas vezes levar mantimentos para pessoas aqui próximo de Feira de Santana que viviam da agricultura de subsistência. Vivem, acho que até hoje. Mas às vezes por causa da seca, não chove, não tem como você plantar o feijão, não tem como você fazer nada, né? E as pessoas... Só que esse pessoal
até eles tinham uma ajuda do Estado, né? Recebiam, tinham as bolsas, moravam. Eu sei que tem gente pobre, mas 120 milhões não é pobre, gente, assim, numa situação caótica. Agora, morrer de fome, 120 milhões, isso é uma besteira. Pega um vídeo do Lula falando, Rebeca, Felipe Dilon, veja aí ele inventando números. Ele dizendo, quando era presidente na primeira gestão, na segunda, né? Quando ele foi presidente, ele falou, antes de ser presidente, ele falava para as pessoas nos eventos, que nem nesse fórum de economia aí, ele dizia lá no Brasil, tem não sei quantos milhões de gente, de pessoas morrendo de fome, não sei o que, só para enganar os otários, né, os trouxas. E tem muita gente que acredita nessas pataquadas aí, meu querido ouvinte. Metade do Brasil são 240 milhões. 120, ela falou isso, coloca mais uma vez aí. Cadê? Coloca aí mais uma vez. Tira O esse mundo GC também. é desigual. Aliás, deixa. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. É isso aí. 120 milhões de pessoas passando fome. Então, Ela completa depois desse vídeo. Tem outra parte onde ela fala. E 33 milhões vivem em condição de miséria. Uma coisa assim. Eu tô pra explodir. Assim, vocês não saberiam o que é andar na rua se tivesse 120 milhões de pessoas morrendo. Exato, Os cemitérios perfeito. não ia caber todo Perfeito, mundo. perfeito, Não ia ter caixão. É uma imbecilidade que é um desafio até para quem tem QI 12. Não. Só que o problema, Jame, sabe o que é? Aí você vai lá aí pega um jornal da Europa aí, do seu continente, e vai repercute essa fala, essa besteira da Marina aí. Né? Agora é bom, porque quem é o presidente é o Lula, né? Então começou agora, virou 120 milhões de pessoas apareceram agora, porque ano passado não lembro disso não, viu? Tem que falar e é bom isso, que quem for claro. compartilhar tem que mostrar quais foram os dados de dezembro de 2022. Porque nós temos dados com relação à fome e compara a essa fala. E quando você fala assim, os jornais aí fora, tudo vendido, né? Quando eu falo que o problema da máquina, da propaganda, o que estão fazendo para poder justificar suas medidas, ele é mundial. A gente sabe que os globalistas querem isso. É isso, exatamente isso que eles querem. Então, quem ainda perde o seu tempo assistindo, ouvindo, eu faço, gente, para poder rebater, para fazer uma sátira ou algo do tipo, e acho que todo mundo deveria fazer se for com esse intuito. Agora, a título de informação ou formação, basear-se em jornal comprado, onde qualquer um de vocês podem comprar uma nota em seu próprio benefício, porque não existe compromisso com o jornalismo e sim com o dinheiro, isso daí é burrice. Perfeito, James, são 9h32. Vamos tocar o barco, você assinante do Brado Jornal pode mandar mensagens. O Flávio e o David mandaram. Vai lá, Rebeca, rapidamente. Estão vomitando mentiras e vomitando mentiras e números falsos no exterior para arrecadar. É a sanha do desgoverno em enganar no exterior para arrecadar bilhões. Perfeito, aplauso para esse comentário do nosso assinante Flávio. Bem, exatamente, é a senha do governo em enganar no exterior para arrecadar bilhões. Aí eles vão dizer o seguinte, pode ter na fala, aí a Marina é ministra do quê? Meio ambiente? Meio ambiente. Aí ela diz isso, que as pessoas morrem de fome, e diz que o meio ambiente, as girafas estão pegando fogo no Amazonas, por exemplo, um negócio desse. Diz aí que, na Amazônia, né? Diz aí que os leões também estão famintos, né? Ela fala algumas besteiras desse tipo aí. E aí o que acontece? As ONGs internacionais, os países, não vamos investir no Brasil, vamos colocar dinheiro. Quem que é o presidente? Vamos criar uma ONG lá. É isso, é tudo atrás de grana. São de dólares e de euros que esse pessoal vai atrás e engana. E olha que eles voltam com muito dinheiro, voltam com muita grana dos globalistas. Mensagem do David. Nossa, fiquei feliz em achar mais 2 eleitores que, como eu, votou na tartaruga sem casco. É igual quando acho um vascaíno e percebo que não sou o único maluco que existe. Agora, meu pai também votou em Marina, sabia? Meu pai fez campanha pra Marina. Essa culpa eu não carrego. Você votava no Lula direto, né, Jame? Você não votava na Marina. Tá amarrado em nome de Jesus. Mas eu votar em quem? No Aécio? Por isso, eu ainda tinha briga em casa na época. Porque assim, eu ia votar em quem? No Aécio? No Aécio, me desculpe. Eu votei no Aécio, na Marina no primeiro turno. No segundo turno, eu votei no Aécio. Isso, igualzinho você, Timóteo. A gente tem um superchat aqui, ó. Burrice mesmo. Valéria Lima. Vingança
Torres, enquanto ministro da Justiça, causou muitos prejuízos ao negócio dos manos. É isso aí.